Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar o nosso presidente em exercício, o deputado Sadi Noel. Queria que a minha fala inicial fosse também para externar aqui as orações, em particular, nosso apreço a Maria Lúcia, esposa do governador, na certeza de que Nossa Senhora, com seu manto protetor, vai estar ao lado do governador e que em muito breve essa melhora vai ocorrer, ele estará no seu pronto restabelecimento, à frente desse cargo tão importante, ele que é tão importante para todos nós. Ontem eu comecei a minha fala fazendo aqui uma análise do que foi a audiência pública com a presença do secretário José Mariano Beltrame e não consegui terminar e me comprometi a retornar a essa tribuna hoje para concluir as minhas observações. Mas antes de iniciar essa conclusão, eu queria também fazer uma referência à audiência pública que, lamentavelmente, hoje eu não pude comparecer, que foi conduzida aqui pelo decano dessa casa, o nosso querido deputado Luiz Paulo. Eu compareci às reuniões anteriores e, com muita alegria, subscrevi esse projeto que quer cessar os efeitos dessa lei que teve um caráter tão fatal, e que iria, sem dúvida nenhuma, extinguir muitas da atividade comercial. Eu queria apenas resgatar aqui uma explanação que eu tive a oportunidade de assistir, produzida pela FEComércio, em que hoje nós sabemos que 13% dos postos de trabalho disponíveis na cidade do Rio de Janeiro estão diretamente ligados ao comércio. Então, tudo aquilo que nós produzimos diretamente, ou tudo aquilo que nós prejudicamos diretamente ao comércio, nós acabamos atingindo cada vez mais a questão do desemprego. E quero aqui me solidarizar com o deputado Giulianelli, porque naquele momento do exame daquele projeto, e me foi muito claro que nós estamos diante aqui de uma organização sindical, patronal, que poderia ter se organizado, procurado essa casa, fez posteriormente, inicialmente através de um ofício, depois procurando alguns deputados. Eu fui uma desses parlamentares, mas, na verdade, quando aquele projeto chegou até nós, a notícia que nós trazíamos é que aquela decisão era uma decisão burocrática para facilitar alguns ditames burocráticos. Claro, eu acho que eu tomei um ensinamento desse episódio. O ensinamento que eu tomei foi para que a gente examine com maior cautela e verifique o verdadeiro impacto da nossa decisão. Então, com muita tranquilidade, eu subscrevo esse projeto e aqui agradeço o aprendizado e é uma alegria estar ao lado do deputado Luiz Paulo. Concluindo aqui a audiência que foi da Comissão de Segurança Pública, com a presença não só da Secretaria de Segurança, mas também da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Fazenda, eu queria ter como ponto focal duas situações. A primeira do regime adicional de serviço, que para dizer que na Polícia Militar 24.400 homens e mulheres se utilizam desse regime para a complementação da sua atividade laborativa e para aumentar o seu salário sem necessitar se dirigir ao bico. Na Polícia Civil, 2.500 policiais civis. Ocorre que na Polícia Civil, segundo os dados que foram pedidos pela Comissão de Segurança Pública, já disponibilizados aos parlamentares, ainda há um débito de R$ 6.564.485 com os policiais civis. O que isso está acarretando? Isso está acarretando que esse serviço, que é um serviço
que não é obrigatório, mas que é um serviço autônomo, né, em que o policial espontaneamente se apresenta, na verdade, diante do não pagamento, os policiais, nem civis, nem militares, estão se apresentando. Portanto, né, cerca de 30 mil postos de serviço não estão sendo utilizados, portanto, não está havendo nem multiplicidade do patrulhamento ostensivo, nem capilaridade da atividade de polícia judiciária. No mesmo sentido, o PROEIS apresentava ao todo 45.442 postos de trabalho. Dentre eles, em diversas prefeituras, e o PROEIS é vinculado única e exclusivamente com a Polícia Militar, onde o policial militar pode trabalhar fardado, o PROEIS, além de diversas prefeituras, ainda no metrô, na Light, na Supervia e no BRT. E quando a gente pensa no Vale Alimentação, ao contrário do policial militar, em que tem o rancho e esse dinheiro é disponibilizado ao comando do batalhão, que utiliza de uma forma mais direta para a confecção da alimentação do policial militar, no tocante ao policial civil, não. Ele ganha um valor. Esse valor hoje é de R$ 264, valor esse corrigido em 2012, quando eu era chefe da Polícia Civil, quando eu demonstrei ao secretário José Mariano Beltrame que naquele momento onde havia ainda presos nas carceragens das delegacias, onde eu demonstrei que a Polícia Civil gastava mais com a alimentação do preso do que com a alimentação do policial. E não há previsão nenhuma de atualização desse valor. Quando a gente chega para a análise dos dados relativos ao terceirizados, e aí é fato que o governo do Estado fez a opção pela terceirização, e é fato que há uma disponibilização nesse contrato da Polícia Civil de 802 cargos e apenas 722 cargos foram ocupados, quando nós começamos a olhar e analisar cargo por cargo, nós vamos ver, por exemplo, que o valor de um determinado cargo por homem, né, vou escolher aqui, analista de TI, o valor por homem é 14.209. Quando a gente chega na remuneração, essa remuneração para o servidor contratado, para o funcionário contratado, é de 6.723. Então, a empresa que faz essa gestão, ela fica com 50% do valor, e esse valor, esses encargos pagos à empresa, ele é um valor de 50%, perdão, quase 100%, o valor que é dado ao salário pago a esse prestador de serviço. E se a gente jogar isso na questão da Previdência, a gente vai ver que nunca a Previdência vai se capitalizar, porque se eu não tenho a decisão do concurso público, eu não capitalizo a minha Previdência. No mesmo sentido, a gente viu aqui, recebeu hoje os funcionários do DEGASE, a Associação dos Servidores do DEGASE, e nós sabemos que há, do último concurso, 90 servidores que não receberam a bolsa do curso de formação. Esses servidores estão prontos para serem nomeados, mas, enquanto isso, 300 pessoas foram diretamente contratadas pela direção do DEGASE. Logo, há, sim, uma efetiva escolha nesse sentido. E, para terminar, eu queria lembrar aqui a diferença que há entre os fundos, entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil, no seu fundo da Polícia Civil, que detém a questão da fiança, por exemplo, apenas 700 mil em caixa. Já estou concluindo, senhor presidente. A Polícia Militar, que tem outros tipos de arrecadação, por exemplo, né, é o patrulhamento no transporte da Casa de Valores, da Casa da Moeda. A Polícia Militar tem aí 201 milhões, enquanto o Corpo de Bombeiro, que recebeu, num determinado momento, aquela indicação, aquela taxa que era típica das diversões públicas, o Bombeiro Militar tem cerca de 219 milhões, né? Então, a gente tem que perceber que também, por outro lado,
é preciso criar outros tipos de estratégias para que esses fundos, né, em particular da Polícia Civil, possam ser resolvidos. A mim me preocupa de um modo muito particular a questão da saúde dos servidores policiais. Na CPI da morte dos policiais, nós ouvimos aqui, CPI essa presidida pelo deputado Paulo Ramos, ouvimos de forma recorrente a questão que fala da questão da saúde mental desses servidores. E na Polícia Civil não se tem nem tão pouco, né, mais o IASES, nem tão pouco o Hospital da Polícia Civil, que está há 2 anos construído, aguardando, né, embora já autorizado, uma verba que não mais do que 2 milhões de reais para montar-se, para a aquisição dos equipamentos, para que de forma definitiva possa ser instalado a policlínica da Polícia Civil, que não se pretende ser um hospital com emergência, absolutamente nada disso, um ambulatório melhorado para atender a classe policial. E a recente crise que se assolou no Hospital da Polícia Militar nos mostra também o quanto os policiais militares estão carentes de um serviço de saúde de qualidade. Assim, acho que me perguntaram diretamente a imprensa qual era o papel da Alerj nessa audiência pública. Eu acho que o papel da Alerj foi trazer essas autoridades e cobrar efetivos e imediatos resultados na solução desse problema, já que nós já percebemos que, hoje, o que sobra para as forças policiais, para a Secretaria de Segurança, é tão somente o custeio e o pagamento dos servidores, não há possibilidade de qualquer planejamento estratégico, logo não haverá qualquer possibilidade de investimento. Muito obrigada e uma boa e uma feliz Páscoa para todos. Obrigada.